Então, boa noite, gente. Estamos aqui para poder estrear, né, a série Dois Dedos de Prosa. E hoje nós vamos contar com a participação muito especial de um amigo de longa data da Sociedade Newman Brasil. Deixa eu só enviar a solicitação aqui para que ele possa entrar conosco. Então, né, o intuito desse... Ó, já chegou aí. O intuito dessa série é justamente a gente trocar uma ideia com os amigos, né, de Newman, os amigos do nosso perfil aqui do Instagram. Então, hoje vai ser a estreia, então acredito que seja um quadro, uma série que vai acontecer de forma quinzenal. Então, o nosso amigo de hoje já está na sala. E aí, meu caro, tudo bom? E aí, Anjo? Tudo bom, meu parceiro? O que é que manda? Uai, moço, aqui é você que manda, você que é o convidado. Vamos conversar, vamos trocar uma prosa boa aí, né? Um bate-papo bom. Já tomou a Pois é, Budweiser ou ainda tá tomando? Oi? pois é, a minha tá aqui, ó, você não quis separar a sua aí, mas a minha tá aqui. Tá dando pra me ouvir bem? Sim, tô te ouvindo e te vendo bem aqui. Pronto, então tá beleza. Não tô achando que tô me vendo tão bem, não, mas se você tá vendo, acredito que os demais estejam vendo também. Não, tá tranquilo. Se apresente aí, vamos começar então o nosso bate-papo com a sua apresentação, fala quem é você, porque o pessoal aqui já me conhece. Agora é você, eu acho que eles não conhecem ainda não. Bom, vamos lá, vamos lá. Primeiramente, é um prazer estar aqui, né, com você, trocando esse bate-papo, essa prosa que a gente vai ter aí. Em segundo lugar, meu nome é Manuel, tenho 26 anos, sou de Natal, nascido em Natal, Rio Grande do Norte, mas moro na cidade de Ceará-Mirim. E eu acho que já faz uns 3 ou 4 anos, né, Ângelo, que a gente tem um certo contato através da sociedade nenhuma, faz isso aí, mais ou menos? Sim, sim, foi em 2017 que a Sociedade Newman começou. E eu acho que foi logo no início da sociedade que a gente entrou em contato. Na verdade, você entrou em contato comigo, né? Explica Foi, aí como é foi. que foi, você se lembra? Eu lembro. Vamos lá. E também vou explicar para aqueles que porventura venham a assistir a live, né? E vindos do meu perfil, o Ângelo é um amigo, uma pessoa querida, ele e tem um compromisso, a responsabilidade, né? Um dever pessoal, um apostolado, como os católicos preferem dizer, de divulgar a vida, a obra do John Henry Newman, que foi um ex-sacerdote ou ministro anglicano, né? Convertido ou migrou para a Igreja Católica Romana no ano de 1845, se não estou enganado. E hoje é santo, Exato. canonizado. Qual foi o dia da canonização dele, Ângelo? Foi 13 de outubro Pronto, então do já ano passou. passado. Foi canonizado, por incrível que pareça, no mês da Reforma Protestante. Não há coincidências na vida, entendeu? Com certeza, com certeza. Canonizado no mesmo dia que da canonização de Irmã Dulce. Exato, Acertei? exato. Você tá por dentro, meu filho. Você tá um pouco por fora assim, não. Pois bem, então o nosso contato se deu porque na época eu vim estudando, eu comecei, eu sempre tive uma curiosidade sobre o anglicanismo, porque, Ângelo, é um fato que eu acho que os católicos não estão por dentro disso, pelo menos a maioria. O anglicanismo é visto como tipo uma coisa diferente entre os evangélicos, entendeu? Porque aqui no Brasil, principalmente, o anglicanismo não é muito conhecido, não é muito visto. As igrejas anglicanas, elas são muito pequenas em relação à maioria das outras denominações, tem muito menos visibilidade. Então, e também no imaginário evangélico, à primeira vista que se vê uma igreja anglicana, ou se tem contato com um livro de oração comum, as pessoas pensam o quê? As pessoas pensam, pô, essa igreja é protestante, é evangélica ou é católica romana, o que é que é?
Então, isso desperta uma curiosidade na mente evangélica, por quê? Porque a igreja anglicana parece ser uma igreja que ela aderiu à reforma, mas também não deixou de lado muitas coisas da tradição anterior à reforma, daquilo que ela herdou do catolicismo medieval, principalmente, né? Sim, sim. Então, naquele tempo eu estava pesquisando muito essa questão de anglicanismo e eu me deparei com o movimento de Oxford. Eu comecei a pesquisar no algo assim, acho que foi em inglês, não sei, eu acho que Catholic Anglican, alguma coisa assim, aí apareceu, apareceu logo o movimento de Oxford. Aí eu fui pesquisar, né? Digo, bom, deve ter alguém que popularize, né? A história do movimento de Oxford, de Dream e tal. Eu procurava na época algo que fosse mais amplo, que falasse mais do movimento de Oxford em si. Mas aí eu vi Sociedade Nenhuma Brasil. Eu digo, opa, é aqui mesmo, vamos ver o que é que eles postam, o que é que eles falam, e aí a gente entrou em contato e o melhor presente mais maravilhoso disso tudo foi a sua pessoa, que é um camarada muito gente boa. Que é isso, moço. Enfim, então sua apresentação foi feita, né? Eu também agradeço sua presença, né? Pelo fato de ser um católico não romano, né? Mas se dispôs a estar aqui. Mais para frente a gente vai falar sobre essa sua expressão aí que você gosta de usar. Mas o intuito justamente da sociedade é a divulgação do legado de Newman, né? E um dos principais legados que ele deixou foi justamente assim, a reforma do anglicanismo, né? Então ele acreditava que o anglicanismo era o quê? Era a via média, é o que você falava, né? Entre o protestantismo e o protestantismo, no caso, calvinismo, e o calvinismo e a Igreja Católica Romana, né? Então, tem até os tratados dos tempos lá, né? Os Tracts for the Times, um tratado sobre a Via Média. Então, ele fala justamente disso, né? De que o anglicanismo era esse caminho do meio, né? Entre esses dois extremos, vamos dizer assim. Daí, à medida que ele foi aprofundando os estudos, ele foi recorrendo aos padres da igreja, aí ele se deixou seduzir, vamos dizer assim, né? pela igreja romana como diz, cruzou o Tibre, né? Mas, enfim, independente vamos dizer assim, né, de denominação, eu acho que a gente é irmão em Cristo, e eu acho que é justamente esse o intuito dessa série, sabe? A gente dialogar com pessoas, né, que têm, apesar de não fazerem parte da mesma denominação que nós, mas que comungam de um mesmo espírito, que é o espírito universal, o espírito da Igreja Católica, né? Que a gente vai falar mais para frente aí um pouquinho. Você já falou um pouquinho sobre o movimento de Oxford, né, sobre essa questão que foi justamente o que fez Newman se converter ao catolicismo romano, foi justamente o movimento de Oxford, né, que ele foi percebendo que o combate ao liberalismo que ele fazia, ele foi recorrendo aos padres da igreja. Então, à medida que cada vez ele se recorria mais, ele começou a questão de reflexão maior sobre o dogma, sobre os sacramentos, aí, vamos dizer, em 1845 ele ingressou na igreja, cruzou o Tibre, como o pessoal gosta de falar, né? Mas me fala um pouquinho aí sobre essa questão sua da sua denominação, se você, um pouquinho do seu histórico, assim, dentro da sua igreja aí. Bom, vamos lá. No momento eu me congrego, né, frequento, sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, tem a abreviação IEADER. Os ministros da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, eles são filiados, vinculados à convenção primeira, convenção mãe das Assembleias de Deus, que é a CVADB. Na Assembleia de Deus, não há uma filiação de igrejas a essa convenção. Há uma filiação de ministros. Os ministros são filiados a ela. Então, tem mais ou menos o entendimento do seguinte: enquanto aquele ministro for filiado à CGADB, então podemos dizer, entre aspas,
que esta igreja faz parte da CGADB. Então, a CGADB, ela é tradicionalmente conhecida como mais conservadora, né? Tanto em termos de doutrina pentecostal, doutrina assembleiana, como em termos de teologia no geral, ampla, evangelical. Então, eu sou membro da Assembleia de Deus, já fazem, eu acho que, já fazem acho, quase 10 anos, se já não fizer 10 anos, que eu sou auxiliar de trabalho, né? A Assembleia de Deus, ela tem uma estrutura de ordenação que podemos chamar não sei se quintupla, não sei se existe essa palavra, porque é auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Então, vamos dizer assim, Entendi. estou no começo para subir os demais degraus, né? Então, assim, eu muito cedo Entendi. comecei a me envolver com a igreja, comecei a estudar, comecei a ler livros, comecei a ler muito a Bíblia, comecei a pregar, né? Na Assembleia de Deus é uma igreja que dá muita oportunidade aos membros, né? Podemos usar essa expressão que é muito comum na Igreja Católica, aos leigos. A Assembleia de Deus tem um entendimento de que ela treina praticando. Então, ela vai treinar você, habilitar você para alguma coisa, lhe dando a oportunidade de já logo do início ir praticando. Então, essa caminhada na Assembleia de Deus hoje, já não subi degrau maiores, como, por exemplo, já não sou diácono, a Assembleia de Deus tem uma ordenação que é o seguinte, eu acho que na Igreja Católica também é assim, que é o diaconato permanente. Na Igreja Católica é assim? Sim, sim, sim. Pronto. Tem o diaconato, o que, assim, as pessoas, caso os homens, né, os homens casados podem receber o diaconato, que no caso vai ser, né, não é o permanente no caso, mas tem o diaconato que são exclusivos para as pessoas que não se casam, né, que querem ser só diáconos. Aí tem essa especificação também. Pronto, pronto. A Assembleia de Deus até pouco tempo só podia ser diácono quem fosse casado. Agora eles abriram, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, estou falando do meu contexto, eles abriram para poder ser solteiro. Só que tem uma exigência. Não sei se você sabe, mas o pentecostalismo tem a sua doutrina distintiva, que é a questão da segunda bênção. O batismo no Espírito Santo, no entendimento pentecostal clássico, é uma segunda bênção, é um evento subsequente à conversão ou regeneração, marcado pelo falar em línguas estranhas. Isso é fundamentado em uma leitura e uma hermenêutica feita do livro de Atos dos Apóstolos. Então, já de um tempo, não era assim desde o início, mas já de um tempo a Assembleia de Deus exige que a partir de diácono o, o postulante a esta ordenação tenha falado em línguas, professe falar em línguas como evidência do seu batismo no Espírito Santo. Né? Entendi. Bacana demais, moço. Assim, eu sou nascido e criado, vamos dizer, dentro da igreja católica, sabe? Mas eu sempre fui aquele católico que fui levado pela minha mãe para a igreja e não conhecia muito a respeito de catecismo nem de nada, né? Recebi minhas formações catequéticas aqui, mas não tinha aquela ideia do que realmente era a igreja católica, né? Então eu recebi a crisma, né, que é um sacramento da crisma, aos meus 14, 15 anos, mas mesmo assim eu não me envolvia tanto, né? Aí quando eu tinha cerca de 16, 17 anos, aí eu comecei a participar mais ativamente, né, do grupo de jovens, né, das pastorais, enfim. Aí, assim, uma coisa que me marcou muito foi a participação numa Jornada Mundial da Juventude que teve no Rio de Janeiro, no ano de 2013. Aí que eu entendi o que era a dimensão de ser igreja, né, igreja enquanto igreja católica. Porque, assim, é um evento, né, que tem a cada 3 anos, inclusive o próximo vai ser no ano de 2023, lá em Lisboa. E, assim, nesse evento eu pude perceber a questão da diversidade, né? Da diversidade de carismas que tem a igreja, né? Então,
vamos dizer assim, né, essa multiplicidade, né, de carismas, de movimentos, de pastorais, é o que eu acredito enriquece a igreja, né? A igreja católica, né? E aí eu entro no ponto, né? A questão da igreja católica não romana. Então, fala um pouquinho aí para a gente sobre essa questão do catolicismo romano e não romano, né? Cita aquele texto, não sei se você tem aí, do Papa Bento XVI, que fala um pouquinho sobre isso, se você puder, claro. Bom, vamos lá. Eu acho que eu não tenho o texto decorado, nem tenho como pegar ele aqui, Não, mas mas só primeiro. posso citar a ideia. Aham. Vamos lá. Essa questão de catolicidade é um pouco complexa. Talvez eu nem seja a pessoa mais apropriada dentro do lado evangélico protestante para falar sobre isso. E vou falar aqui, muito provavelmente vou deixar algumas coisas soltas sem explicar com firmeza. Mas assim, antes eu gostaria de dar como é que eu posso dizer, um testemunho pessoal a respeito disso, né? É bem verdade que a maioria dos é, evangélicos brasileiros, vou falar especialmente no nosso contexto, eles têm uma certa aversão, rejeição à expressão, à palavra católica, não porque ela seja ruim em si, mas porque ela é muito associada no mundo todo, é verdade, à Igreja Católica Romana. E infelizmente, existe um sentimento, um espírito que não está só do lado evangélico, também está presente do lado católico, por parte de alguns, não são todos, obviamente, você é o exemplo que não são todos, e tem aquela coisa, somos nós contra eles, né? É tipo, nós somos evangélicos, eles são católicos, e automaticamente nós somos inimigos rivais. Então, você chegar para muitos evangélicos e dizer: ah, você é católico? Não, Deus me livre. Não, Deus me livre. Não, fora, eu sou católico. Isso é o entendimento, posso dizer, do evangélico comum, entendeu? Do evangélico comum. Já o evangélico médio, não é o evangélico mudado, não é o evangélico tão aprofundado em estudos, é o evangélico médio, mas que tem já um certo conhecimento, uma certa interação com estudo teológico, com livros, com literatura, ele não vai ver a palavra católico dessa forma. Por mais que ele talvez ainda nutra algum sentimento dentro de si, é, anticatólico, ele vai sim dizer: bom, eu sou católico, não há coisa ruim alguma nessa palavra católico, entendeu? Eu só não sou católico romano, eu só não sou da igreja católica romana. Então é o seguinte, no meio católico, isso é o que eu observo, é uma observação minha, e que pode estar equivocada, pode estar limitada, mas isso você tem mais propriedade para falar. Há também um entendimento, há também uma compreensão do quê? De que, muito com base nisso que eles observam dentro do evangélico comum, médio, que em sua maioria, ou pelo menos grande parte, realmente é contrário a essa palavra, ou a esse título e identidade, ele observa o seguinte, que o protestantismo, de modo geral, somente com algumas raras exceções, é muito contrário e não se identifica e não se vê de modo algum, de forma alguma, como católico, né? E aí vem o erro. Qual é o erro? Que a maioria desses que pensa assim do seu lado, que eu observo, é minha observação, comete. Eles veem o evangelicalismo hoje e já automaticamente associam a essa rejeição ao católico, ao ser católico,
ao início da Reforma Protestante. Então, eles vão ver, vão dizer, vão já taxar. Isso é porque vem de Lutero, isso é porque vem de Calvino, isso é porque vem desde o início. E não é assim. Você pega o escrito dos reformadores e são muito elogiosos para com a palavra, para com a igreja. Só que aí vem a compreensão do que é a igreja católica. E ficou de modo unânime entre a reforma que a igreja católica é onde o quê? É onde se prega a palavra de modo fiel e verdadeiro e onde se administra de modo correto os sacramentos, batismo e ceia do Senhor. E o terceiro elemento da catolicidade, a universalidade. A igreja presente em todo mundo, em todo lugar. Então, aonde estiver um grupo de cristãos que creem e pregam a palavra de modo devido e correto e administram os sacramentos, batismo e ceia de modo correto, fiel ao que foi nos passado, nos legado pelos santos apóstolos, aí está a igreja católica. Nisso é bom enfatizar que a maioria dos protestantes comuns, brasileiros, vou falar do meu contexto, mas isso também é observado fora do Brasil, o comum, ele não tem muito entendimento. Ele vai entender o quê? Ele vai entender que a Igreja Católica é uma igreja totalmente herética, uma igreja totalmente apóstata, uma igreja que não tem nada de bom e que é impossível ou quase impossível alguém ser salvo dentro da Igreja Católica. Mas essa opinião, inclusive, não é difícil você ver acadêmicos, pastores, pessoas que têm certa leitura professar, essa opinião não é a opinião dos reformadores. Primeiro, os reformadores, de modo unânime, reforma magisterial, não a reforma radical, que são os anabatistas. Eles viram o batismo administrado pela Igreja Católica Romana como válido. Eles viram a ordenação ministerial da Igreja Católica Romana como válida. Por exemplo, quem era bispo e estava em um contexto eclesial de governo episcopal, como a Igreja da Inglaterra, como as igrejas na Escandinávia, ali naquela região nórdica da Europa, Suécia, Noruega, Dinamarca, eles permaneceram com suas ordenações de bispo. Eles permaneceram. E aqueles que adotaram um governo presbiterial, ou presbiteriano, né, como é o caso da reforma calvinista, genebrina e as suas herdeiras, aqueles que tinham sido ordenados enquanto padres, eu particularmente não tenho conhecimento deles terem sido reordenados. Pode ter acontecido um ou outro caso, mas eu creio que não foi algo generalizado. Inclusive, apesar de ter as suas diferenças, apesar de ter discordância, de que sim, havia elementos de verdade, de fidelidade à palavra, ali tinha, no entendimento deles, desvios, mas ainda assim era igreja, tinha elementos da igreja verdadeira. Então, o que é que a gente pode até entender disso daí, disso que foi professado? Que apesar dos desvios que os reformadores e como coisas graves, a Igreja Católica Romana está dentro do que nós podemos entender de Igreja Católica ampla, geral, e aí vai se criar um entendimento eclesiológico de ramos. A Igreja Católica Romana pode ser vista, e muitas vezes é vista, como um ramo da Igreja, da mesma forma que a Igreja Ortodoxa Oriental. Isso, inclusive, eu estou falando muito, Ângelo. Se eu estiver falando muito, pode dizer que eu estou uma... Não, eu estou aqui para te ouvir. Pode continuar aí. Ângelo, esse entendimento eclesiológico
foi o entendimento professado por Newman, Edward Pusey, John Cable, acho que esse não pronuncia o nome dele, e outros adeptos do movimento de Oxford. Eles viram a Igreja da Inglaterra como um ramo da Igreja Católica, da Igreja de Cristo. Esse ramo era composto pela Igreja da Inglaterra, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Oriental, aqui falando, mas a grega, a bizantina. Então, era uma eclesiologia, como o cardeal, falecido cardeal Avery Dulles explica em um artigo, o nome do artigo, seu nome é A Igreja e as Igrejas. Cardeal Avery Dulles. Ele vai explicar que essa eclesiologia professada pelo movimento de Oxford, John Newman, em seu estágio anglicano, Edward Pusey, John Cable, outros, era uma eclesiologia exclusivista. Por quê? Porque, apesar de se abrir para a Igreja Católica Romana, vendo como um dos ramos, apesar de se abrir para a Igreja Ortodoxa, ela só via essas três igrejas, essas três instituições visíveis como parte da Igreja, como ramos da Igreja. Né? Isso hoje em dia não. Hoje em dia existe um entendimento, pelo menos no contexto evangélico, protestante, daqueles que são mais ecumênicos, daqueles que têm uma visão mais ecumênica, mais aberta, eles veem não só dessa forma que a Igreja da Inglaterra, que a Igreja Católica Romana, que a Igreja Ortodoxa. Eles veem que ramo da Igreja não é só três, são vários ramos. A gente tem que tentar toda uma explicação aí. Não, assim, minha percepção, né, de católico romano, né, muitas pessoas, assim, né, que se dizem católicas, utilizam aquele argumento, né, de que fora da igreja não há salvação, justamente para poder atacar, né, os evangélicos, os protestantes. Só que, assim, nós, enquanto igreja, né, sabemos que nós somos membros do corpo místico de Cristo, né. Então, eu acredito que, assim, isso não se restringe unicamente aos católicos, né? Então, a igreja ela é composta por aqueles que professam a fé em Cristo, né? Então, a gente sabe que Cristo é a cabeça dessa igreja, né? E que nós somos os membros. Então, a igreja ela é o corpo místico de Cristo, né? É Jesus Cristo encarnado na história da humanidade, né? Então, muitos que atacam, né, os protestantes e falam que protestantes precisam se converter e tal, às vezes se esquecem da própria conversão, porque muitos que vamos dizer, apontam um dedo, falam que os protestantes são hereges, e enfim, né, ficam atacando, fazendo chacota, se esquecem de que a conversão, ela acontece primeiro comigo, né, porque a conversão ela é algo diário. Então, a questão de ser ou não da Igreja Romana, de atravessar ou não o Tibre, vamos dizer assim, isso vamos dizer, não é que é um detalhe, mas é algo que depende da pessoa, né? Depende da decisão da pessoa. Se ela vê que aquele é o caminho que a consciência dela vai conduzir, ela vai seguir esse caminho, né? Não vai ser eu que vou tentar provar para você de forma argumentativa de que você está errado e que eu estou certo. Então, Newman tinha isso muito pleno na consciência dele depois que ele se converteu ao catolicismo romano, né? Tanto é que ele continuou escrevendo cartas para os amigos deles, apesar que muitos deixaram de ser amigos dele. Então, assim, eu acho que as palavras, os discursos, eles comovem, mas os exemplos eu acho que arrastam muito mais, né? Então, assim, eu particularmente, eu não me desgasto debatendo, né, com evangélicos, protestantes, em assuntos sobre Maria, enfim, sobre sola escritura, porque assim, cada um tem a sua percepção, cada um tem seu modo de vida. Então, assim, pode parecer, o cara fica em cima do muro, né, não se decide. Fala, não, assim, eu tenho a minha convicção, mas eu não tenho que provar para o outro de que eu estou certo, né, de que eu tenho que tentar provar para o outro que eu estou certo, né. Então, essa série, vamos dizer, vem justamente com esse intuito,
de despertar essa consciência das pessoas da questão do diálogo, né, com as outras religiões. Nesse sentido, o Concílio Vaticano II foi muito importante, porque até então as pessoas tinham muito aquela ideia de que, né, a gente é só os religiosos, só os clérigos, né, o catolicismo ali, né, vamos dizer assim, né, o catolicismo ali paroquial que vai garantir nossa salvação. Então, o Concílio Vaticano II veio justamente para poder abrir as janelas da igreja, né, para novos tempos. E muita gente fala, mas com o Concílio Vaticano II surgiu os abusos litúrgicos e não sei o quê, os leigos querendo ser clérigos. Então, os seminários se esvaziaram, enfim, só puxam o concílio para o lado pejorativo, né, para os pontos negativos. Não estou aqui dizendo que não houve. Houve muitos pontos negativos, por má interpretação de muitos, né? Mas houve muitos pontos positivos. E o principal deles, eu acredito que seja essa questão do diálogo ecumênico. Porque até então, Newman escreveu, né, o desenvolvimento da doutrina cristã, e nesse desenvolvimento eu acho que o diálogo ecumênico é algo que tem que se evidenciar ainda mais. Porque, assim, a gente percebe que as pessoas, nas diversas denominações, acabam se fechando muito entre elas e não se abrem para o diálogo, né? Se abrem para poder escutar o outro. Então, o intuito, né, dessa série, né, Dois Dedos de Prosa, é justamente isso, né? Fazer jus ao lema de Newman, que ele adotou ele enquanto cardeal, né? Que é o Cor ad Cor Locutor, né? Que o coração fala ao coração. E não tem coração católico, não tem coração protestante, não tem coração anglicano, tem coração humano, né? Então, é a nossa humanidade que tem que falar com a humanidade do outro, né? Independente, vamos dizer assim, de religião, de denominação religiosa, nós somos seres humanos, somos filhos de Deus, e a gente tem que se abrir ao outro para poder servir, né? Eu acho que o Serviam, né, de São Miguel lá, eu acho que tem muito a nos ensinar, né? Porque quando a gente se coloca a serviço do outro, eu acho que a gente ganha muito mais do que o outro, né? Então, essa série tem justamente esse intuito, né? De servir. Servir as pessoas que estão acompanhando, servir as pessoas que vão participar. Então, é isso, sabe? Então, assim, caso você tenha mais alguma consideração a falar, alguma percepção a respeito da igreja, qualquer coisa, pode mandar ver aí. Se você quiser me complementar em algum sentido. Cara, assim, já estamos chegando, né, ao final da live. Eu falei pra caramba. Não, foi bom demais. Vocês aí estão acompanhando, tanto católicos como evangélicos, né, que conhecem, que sabem, têm um maior domínio sobre esses temas que eu abordei aqui. Eu recomendo que vá estudar, né, que vá ler, que vá conhecer mais. Eu acho que se você se abrir, eu não me considero necessariamente ecumênico. Eu sei que isso daqui que nós estamos fazendo, você católico, eu protestante, conversando a respeito do que temos em comum, conversando a respeito também do que temos diferente, vai ser caracterizado e definido como um pequeno evento ecumênico por alguns, né? Mas assim, esse ecumenismo eu acho válido, porque nós não abrimos mão da nossa confissão. Nós não estamos aqui pregando a união de qualquer modo, por qualquer motivo, de qualquer jeito, independente das diferenças de igrejas evangélicas com a igreja católica. A gente não está pregando que tudo é certo, né? Por exemplo, em vários aspectos, as igrejas evangélicas, o protestantismo, de um modo geral, vai não concordar com postulações, com doutrinas que a Igreja Católica Romana professa. E a gente não está aqui para dizer que tudo é certo, que tudo é aceitável. Nós estamos aqui para dizer que precisa haver diálogo, precisa haver consideração, precisa haver respeito, precisamos olhar para as nossas diferenças, precisamos. Não podemos abrir mão delas? Não podemos, mas também precisamos olhar para aquilo que temos em comum.
para aquilo que de Exato. fundamental nós temos de concordância, né? E não há nada mais fundamental e concordante entre evangélicos e entre católicos, apesar das suas muitas diferenças. Inclusive, eu sustento, né, os meus pontos de vista de modo firme até em relação ao que eu discordo da Igreja Católica. Mas eu não posso negar que Cristo é aquilo que nós temos, né? O protestante, muitos pensam que eu acho que todo o entendimento ortodoxo que o evangelicalismo, que o protestantismo vem a ter a respeito da fé cristã, a respeito da palavra de Deus, a respeito de Cristo, eu acho que muitos pensam que surgiu há 503 anos atrás, agora vai fazer 503 anos, surgiu lá na Reforma Protestante, não. Muita coisa nós herdamos de onde nós estamos. Então, só isso já era para sacar que, por mais das discordâncias, por mais que você olhe para lá e veja, isso aqui é ruim, isso aqui não é legal. Por mais que o católico olhe para o lado protestante evangélico e veja coisas que não gosta, que não concorda, mas ele tem que ver que há muitas coisas em comum, sim. Entendeu? Então, eu me sinto muito honrado, me sinto muito feliz por esse espaço. Eu não sou muito de aceitar essas coisas de live, eu sou um pouco tímido. A primeira live, né, Manuel? Na primeira live, mas em respeito, em consideração à sua pessoa, que é um cara muito gentil, e para tratar desses temas, né, que são temas que para mim é muito caro, eu mesmo, um assunto que eu estudo e leio muito é eclesiologia, né, então eu estou vendo um pouco dessas coisas, né, de como tratar as nossas diferenças, de como ver, de como entender a anatomia do corpo de Cristo, entendeu? Então, eu me sinto muito honrado, muito feliz e estou grato. É isso, eu que agradeço. Assim, para finalizar, né, eu acho que você falou tudo, né? Eu acho que em primeiro lugar a gente está demonstrando aqui, eu acho que uma atitude de respeito, né? Respeito pelo outro, pela pessoa do outro. E eu acredito que o que tem a de ficar aqui de mensagem para o pessoal, né, é que três coisas subsistem, né? É a fé, a esperança e a caridade. Só que eu acho que a maior delas é a caridade. E muitas pessoas, né, aí nas redes sociais estão faltando muito com a caridade, né? Seja em comentários maldosos, seja em figurinha do WhatsApp, que a gente manda às vezes de zoeira, mas às vezes ofende o outro, né? Seja uma expressão que é pejorativa e que, a nosso ver, não parece nada de mal, mas ao ver do outro pode ofender. Então, eu acredito que esses dois pontos que predominam, né? O respeito e a caridade, né? Tendo essas duas virtudes, vamos dizer assim, né? Esses dois elementos na nossa vida, a gente tem tudo para poder ter boas amizades, né? Inclusive, eu vou aí visitar você, vou aí ficar hospedado na sua casa, não é conversa fiada, viu? Eu tô só me organizando aqui, mas se Deus permitir, ano que vem eu vou aí te visitar, daí a gente troca uma ideia pessoalmente, tá bom? Vai ser muito bom, meu irmão. Se Deus quiser e permitir, seja muito bem-vindo. Então tá bom então. Fica com Deus, um abraço, muito obrigado pela disposição, pela oportunidade de trocar uma ideia com você, tá bom? Um beijo para você, fica com Deus, um abração. Desculpa aí qualquer coisa, foi bom demais. Com Deus, até mais, tchau, tchau.